Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Como Eu Não Pensei Nisso Antes, que a gente explora algumas inovações e a ideia é mostrar que às vezes o genial é o óbvio. E hoje eu estou recebendo um cara aqui, um parceiro meu. A gente inclusive produziu um livro junto, a gente vai falar sobre isso durante o podcast, que é o CEO do Grupo Move3. Que tem várias novidades aí para apresentar para a gente, falar muito sobre logística, que é uma área repleta de inovações, repleta de curiosidades. Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter vindo, Guilherme. Eu que agradeço aí, Edu. Muito bom aqui, depois de ter feito o livro contigo, estar aqui nesse programa. Como não pensei nisso antes, eu acho que eu penso isso o tempo inteiro lá, cara. Tem tanta solução que a gente vê acontecendo no dia a dia ali. E obrigado pela parte do genial, que eu acho que estamos longe disso. Se nós fôssemos geniais, eu acho que a gente já estava muito mais longe do que a gente já chegou até agora, viu, meu amigo? Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa coisa do genial, eu acho que é o seguinte. Tem uma questão da simplicidade do genial, de você encontrar soluções, às vezes, que parecem óbvias, né? Geralmente, o genial é isso, né? Você encontra uma coisa que estava na sua cara, né? Estava ali debaixo do seu nariz, ninguém percebeu e você percebeu. Dentro da sua trajetória, já entrando um pouco mais nessa conversa que a gente está fazendo, né, o Grupo Move3 começou como uma empresa familiar lá atrás, a gente falou muito sobre isso, escrevemos toda essa história, e aí quando você entra, o grupo dá uma mega guinada, e aí no dia 2 de janeiro desse ano você me liga, tem uma novidade aqui, me mandou logo o link do Brasil Journal, e anunciando a fusão com a Sequoia. E a manchete era alguma coisa como Grupo Move3 e Sequoia se unem para formar ali uma FedEx. Então, eu queria que você falasse um pouco primeiro dessa união. O que é essa união? Como é que foi esse passo? O que ele representa para o grupo, para a Sequoia e para o mercado de logística nacional? Eu vou tentar voltar uns 2 passos atrás na pergunta, e aí se me fugir algum das etapas da sua pergunta, você vai me corrigindo aí no meio do bate-papo. Como você falou, lá em 97 o grupo nasceu, eu assumi ele por volta de 14, 15, a empresa tinha 70, 80 funcionários, hoje o grupo já tem mais de 2.300 funcionários, são 9 empresas no grupo, um foco muito grande em logística e o nosso forte hoje, a gente tem uma relevância muito grande e a gente quase que dominou por completo o segmento de logística bancária, né? E o nosso desafio dos últimos 2 anos, 3 quase, tem sido criar um segundo braço do grupo para abraçar o e-commerce, para a gente não ficar 100% focado num único setor. Hoje, todos os setores a gente acompanha, eu acho que você fala bastante disso aqui, todos os setores estão muito expostos a uma disrupção em qualquer etapa da sua cadeia. Então, qualquer empresa que esteja 100% focada num único setor, ela pode ser a próxima Nokia. Né? Pode ser a próxima Blockbuster, que até eu acho que tem um ponto aqui, né? Tem muita gente que fala que a Blockbuster faliu por causa das filas e de ter que você devolver o DVD, rebobinar a fita mais tempo atrás ainda. E eu acho que isso não é verdade. Eu acho que a Blockbuster ela era um case perfeito de empresa. Pô, eu, você, todos nós... Era um programa familiar você ir ao sábado na Blockbuster. A gente acordava cedo para poder pegar os bons títulos. E era um programa que a família inteira ia naquela loja, escolher a fita lá, o DVD, comprava uma pipoca, já marcava, vamos assistir tal e tal filme, 2 horas da tarde, 5 horas da tarde. Era um programa de família muito gostoso a Blockbuster. Dane-se a multa por atraso na devolução, ou ter que rebobinar, isso não era o problema. O problema da Blockbuster foi que entrou uma outra tecnologia que substituiu ela e ponto final. Então, a Blockbuster demora a se adaptar à nova tecnologia. E a gente não queria que isso acontecesse com o nosso grupo. Então, por isso, a gente começa a olhar muito forte para o segmento de e-commerce. E aí, o segmento de e-commerce ele é bem diferente do bancário, tem várias características, transportadora é transportadora, mas até a segunda página, né? Então, você segmenta muito o cara que transporta a geladeira, o cara que transporta o pacotinho, o cara que transporta um micro-ondas e o cara que transporta logística bancária. São empresas muito diferentes. E nessa busca por essa excelência, a gente sabe que passava pela aquisição de algumas empresas, então fizemos aí a aquisição da Carriers e da Rodoe, o que trouxe uma expertise muito grande para o nosso grupo, mas ainda faltava um passo maior,
que era uma coisa que a gente sempre falava com várias pessoas, que era a fusão de duas das empresas do topo da cadeia ali em cima, né? E aí veio a oportunidade ali numa reunião com um dos fundos, que é gestor da Sequoia, de começar o namoro sobre esse assunto. Esse namoro aconteceu antes de alguns problemas operacionais que a Sequoia enfrentou aí ao longo do ano passado. E aí, no final do ano passado, ela superou a grande parte desses problemas, praticamente todos os problemas dela foram superados, e deixou aí uma empresa bem mais administrável e com uma característica mais parecida com a gente, com a nossa, né? Então, começou a fazer muito sentido essa história. O namoro aquece mesmo ali no final do ano, aí, obviamente, por motivos de contrato, etc. A gente não podia abrir isso para ninguém. E dia 2 de janeiro, o fato relevante vai ao mercado e aí essa ligação para você, né? E a Sequoia, ela tem uma característica muito complementar a gente. Nos ativos de transferência, caminhões que viajam entre todos os estados do Brasil, a parte de armazenagem dela, muito boa, inclusive no segmento bancário, atendendo grandes marcas. Então, assim, ela se torna uma empresa muito complementar à nossa, né? E é claro que essa fusão vai trazer desafios para os dois lados aí, mas é uma novela que ainda tem alguns capítulos antes da gente ter a assinatura dos documentos finais, viu? Vocês falaram em FedEx. Você pode explicar para a gente o que é a FedEx, o que ela representa para o mercado americano e por que o Brasil precisa de uma FedEx? E por que vocês vão, de certa forma, cumprir esse papel? Certo, isso aí teve alguns veículos que publicaram essa faixa aqui, botando o nome da FedEx no meio. Eu acho que nos Estados Unidos ela é uma instituição que traz muito conforto e segurança para o usuário dela. Então, quando você está lá e você vai mandar teu passaporte, tua identidade entre dois endereços, você confia na FedEx, você confia na instituição, você tem segurança no processo. Aqui no Brasil, nós tínhamos isso há uns 20 anos atrás com os Correios. Se não me engano, eu não sei o número direito, mas existia uma pesquisa que falava as marcas que o público brasileiro mais confiava e que mais admirava. Aí aparecia lá Rede Globo, Coca-Cola, e Correios sempre estava lá no topo da lista, né? E ao longo dos anos nós perdemos isso com essa instituição chamada Correios. Então, assim, hoje você consegue comprar um celular caro na internet porque você confia no site que está te vendendo. Então, você sabe, se tiver um problema com a tua entrega, o site vai te reembolsar e vida que segue. Mas se tiver esse problema, esse preço está embutido na sua compra do teu celular, do que quer que seja. Então, se o Brasil tem uma FedEx, uma transportadora que consiga fazer uma operação abrangente em todo o território nacional e que certifique o processo do início ao fim e que o público como um todo confie no trabalho dela, cara, isso é uma coisa que falta para nós brasileiros. Então, eu acho que é meio nesse sentido que a matéria transpareceu de tentar dizer que a gente gostaria de fazer isso pelo nosso Brasil. Então, se esse momento chegar, nossa, eu vou ficar muito feliz. Cara, você falou algumas coisas durante a sua primeira resposta, produtos diferentes, né? E você citou a Blockbuster, mas eu vou começar primeiro pelos produtos diferentes. Quais são as diferenças para você entregar, né, como você falou, o cartão, ou uma geladeira, ou um celular? O que muda na empresa logística e quais são os cuidados, enfim, como que essa fusão vai, de alguma forma, fazer com que essa combinação seja possível, a entrega de produtos tão diferentes? Muda praticamente tudo, assim. Então, tentando fazer um exemplo mais simples, um caminhão, para carregar uma geladeira, ele precisa ter aquela plataforma nas costas dele que vai baixar bem devagarinho, pegar a geladeira e trazer para o nível da rua. E depois subir devagarinho para pegar outra geladeira. Faz isso com um pacotinho com a tua capinha de celular. Ficou cara a entrega, porque demora demais para você abrir o baú do caminhão. Então, o caminhão que vai transportar uma geladeira já não pode ser o mesmo que vai transportar o pacotinho. Esse mesmo exemplo da plataforma vai se repetir no teu CD. Então, o CD para o pacotinho não precisa de doca alta.
O CD para geladeira precisa da doca, da niveladora, é uma outra estrutura, o jeito de desembarcar e etc. Não sei se tem como depois mostrar o vídeo do sorter lá, nosso, o equipamento que faz a roteirização de tudo de forma automática. Ele é feito por um pacote... Mandar. Boa. É um pacote desse tamanho que roda ali dentro. Se você botar um frigobar, já não vai rodar ali dentro do equipamento, você já vai para um processo manual. Então, por isso que existem empresas extremamente especializadas em cada um dos seus setores. Aí você vai falar da empresa que transporta líquidos. É completamente diferente. Químicos, as certificações são diferentes, o nível de exigência técnica é diferente. Então, cada nicho de transporte opera com excelência dentro das suas limitações físicas mesmo, né? Outra coisa que você falou da Blockbuster. No nosso livro, aliás, eu vou até mostrar aqui pro pessoal, ó, o Ouvir, Agir, Encantar, que é o nosso livro aqui que a gente lançou pela editora Gente. Acho que a gente conta a história do grupo Move 3, mas a gente fala muito sobre valores, sobre decisões difíceis, sobre como tomar uma decisão para manter a sua empresa de alguma forma relevante, né, no mercado. E esse case que você trouxe da Blockbuster é um case que a gente fala aqui. Tem uma coisa que me chamou a atenção no case da Blockbuster, é que o pessoal da Netflix levou a proposta da Netflix para o pessoal da Blockbuster. Não me lembro os números, mas eles faturavam coisas de bilhões, isso foi em 2010 ou 11, se não me engano, e no ano seguinte a empresa faliu, ou seja, ela não veio num processo de decadência, ela implodiu, buf, foi de uma vez só. Você é um cara, e aí você usou esse exemplo. Como que você faz para perceber o que tá vindo? Porque o pessoal da Blockbuster meio que desmereceu os caras da Netflix. Eles não acreditavam que aquilo... Porque a Netflix entregava os DVDs de bicicleta, era uma coisa assim, não é? Deixava fisicamente. Entregava fisicamente na casa das pessoas. Como que você faz para perceber o que está vindo? Essa é a famosa pergunta de $1 milhão. Pois é, por isso que eu estou interessado na resposta. Se eu tivesse ela. Então, isso aconteceu com a Blockbuster, aconteceu com a Nokia. A Nokia, ela era o sonho de consumo de todo executivo, o BBM. Lembra? O Messenger, foi o primeiro Messenger de mensageria instantânea, não é? Dentro de um celular que existiu, BlackBerry. E, cara, você entrava em qualquer metrô, você ouvia o clac, 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 clac das pessoas digitando. Sala de reunião era o clac, clac das pessoas digitando. Então, era uma ferramenta maravilhosa. Ela só foi substituída e não prestou atenção, que entrou o celular de tela cheia, touchscreen, sem o teclado físico. Tem até o filme agora, muito legal, da BlackBerry. E aí o mesmo exemplo vai se repetir com Kodak, as fotos eram maravilhosas, a revelação era muito bem feita, todo mundo gostava de ter um álbum e foi substituído por uma nova tecnologia. Então, você perceber que o teu mundo vai ser substituído é muito difícil. Mas você perceber que você está num único nicho, numa única frente, com um único tipo de cliente, é mais fácil. Então, para mim, o caso mais surpreendente agora, eu gosto muito de seguir as coisas da SpaceX. A SpaceX não tem 20 anos. Ela fez a disrupção num segmento que era impossível existir disrupção, que era lançamento de satélite, lançamento de qualquer coisa para o espaço. Você teve num... Tive o prazer agora de assistir o lançamento. Eu vi. Muito bacana, cara. Que experiência legal. Ainda dei a sorte de ser noturno. E agora já tem N empresas indianas, chinesas, fazendo a mesma coisa com o foguete reutilizável. Ou seja, a disrupção dele não foi criar um foguete novo, foi criar uma metodologia de você lançar um satélite a um custo 10 vezes menor do que existia antes. Então, se não me engano, era $100 milhões soltar um satélite, agora está custando $10 milhões. Então, agora já tem um monte de empresas que conseguiu seguir. Ou seja, você só consegue beber a famosa água limpa durante um curto espaço de tempo. Daqui a pouco você vira a famosa paleta mexicana. Tinha uma época que o primeiro cara abriu, começou a vender um picolé por 5 vezes o preço do que bom. 2 anos depois você tinha 80 paletas mexicanas, tinha mais paleteira mexicana do que farmácia na minha rua. Tudo foi à falência. E tudo foi à falência. Então, mas você está num nicho só. Então, se você olhar e pensar que o teu nicho pode existir uma disrupção
e tentar abrir mais o teu leque, talvez você vai estar mais protegido. Se você conseguir ter competência, o que é muito difícil, nós estamos sofrendo com isso, de ter competência em 2, 3, 4 ramos diferentes, melhor, porque se um tiver uma disrupção repentina, como é o caso da Blockbuster Netflix, você ainda tem mais 75% do negócio. Então, eu acho que é um pouco nesse sentido, né? No caso dos cartões, a disrupção seria não ter mais cartões, né? E, aliás, essa conversa de não ter cartão de crédito e débito é uma conversa dos anos 90. Por que isso não aconteceu ainda e você acha que isso vai acontecer? Então, o nosso planejamento com empresa desse tamanho, nós não podemos nos dar ao luxo de olhar somente 3, 4, 5 anos para frente. Nós precisamos olhar 10, 15 anos para frente, né? Então, o cartão de crédito, a gente acha, ninguém consegue ter certeza, de que ele ainda dura 7 anos numa pequena crescente, depois ele estabiliza e começa a cair devagarinho. Baseado em que vocês pensam isso? A gente vê os investimentos das bandeiras, você vê o investimento dos adquirentes, que são as maquininhas, você vê o nível de investimento dos bancos no cartão de crédito ainda. Então, você agora, o cartão de crédito, o top de linha era aquele de plástico, bonitinho. Aí agora tem o de metal, caro pra caramba fazer um cartão daquele. E aí o cara faz agora um cartão de metal. Por quê? Porque o cartão ainda é um certo status para a pessoa. Então, você sentar na mesa e sacar aquele cartãozinho de ferro da bandeira tal, Black, Ultra, Gold, Mother, blá, 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 ainda tem um certo status. Então, esse é um dos motivadores pelo qual o cartão não morreu. É uma questão cultural. Também. Você tem... esse é um fator, eu acho, cultural do poder que aquilo te dá, né? Você tem uma outra questão que, o Pix eu ainda tenho que me logar no banco, aí a internet está lenta, aí eu tenho que entrar no menu, escanear. É uma experiência ainda que ainda tem um arrasto muito grande, né? Você pagar com Pix numa maquininha, por exemplo. Outra coisa é que você está no Brasil. Cobertura de celular em 100% do território nacional? Não existe isso. Nem aqui, nem em quase nenhum país do mundo você tem cobertura de 100% de uma rede 3G, pelo menos, para você conseguir fazer uma transação online. Então, você tem uma série de barreiras que levam a isso. Você tem, quer ver na questão Brasil, são vários Brasils dentro do mesmo Brasil, né? Então, você tem municípios que o Vale Transporte é fichinha de plástico. Rio Grande do Sul. Não estou falando de um município pobre, estou falando de município, Rio Grande do Sul, é fichinha de plástico. Tem município de Minas Gerais que ainda é o papelzinho xerocado assinado. Então, você está me dizendo que esse tipo de usuário, ele vai partir para uma wallet, pagar com Apple Pay, ainda é um usuário que está meio longe disso, né? E outras coisas nos levam a crer que o fim do cartão ainda está meio longe. Você pega algumas carteiras, existem várias no Brasil, que nasceram 100% digital. Vários bancos que nasceram 100% digital. Olha, não vou ter nada no mundo físico. Não vou ter agência, não vou ter cheque, não vou ter nada, não vou ter cartão, não vou ter nada. E hoje 100% deles emitem cartão. 100%. Até os programas de ponto agora estão emitindo cartão. Você pega exemplos como o da China. A China é um exemplo muito bom porque lá pelos 2000, não lembro quando é que foi a Olimpíada na China, naquele ano todo mundo que foi para as Olimpíadas levava dinheiro em espécie, porque você lá não pagava com as bandeiras de fora e você não tinha lugar para pagar com cartão de crédito. Ponto. Porque o percentual da população chinesa bancarizada era muito próximo de zero. Era um número muito baixo. Não sei precisar qual, mas era muito baixo. E aí, 2006, se não me engano, 2007, começam a existir os smartphones. E aí nasce o WeChat Pay e Alipay. Então, o chinês pula de eu não tenho nenhum banco para eu tenho dinheiro na minha conta virtual e pago com QR Code. Tá? Então, o chinês pula a etapa do bancarizado, do ter o cartão, da questão cultural que a gente acabou de falar. E hoje, quem é o maior emissor de cartão do mundo? A China? A China.
O que você atribui isso? A cultura não havia, né? Não vira cultura, mas o cartão, ele é um meio mais rápido de pagamento. Da mesma maneira que você saca um celular para pagar, você bota aqui atrás o seu cartãozinho, você aproxima e paga. Ele é mais seguro, ele tem uma série de questões. Eu tenho uma teoria que a gente tá... Não é sobre cartão, mas sobre a transformação digital de uma... Você confia botar seu cartão no WhatsApp? Não. Alguém confia botar o cartão no WhatsApp para pagar com o WhatsApp? Eu não coloquei, mas eu também... Lá atrás eu também tinha medo de fazer transação online. Até que a rotina fez com que eu fizesse isso. O que eu vejo é o seguinte... Eu acho que a gente está meio que no meio do caminho. Por exemplo, você vai, sei lá, no McDonald's ou numa loja do Carrefour. Você tem o totem hoje para você fazer o pedido ou para você pagar o caixa, onde você paga de forma autônoma, mas você ainda tem o funcionário para te ajudar porque o sistema dá pau ou porque o consumidor se sente inseguro, não sabe manusear aquilo. Eu tive uma experiência recente com a minha família, a gente foi para um parque aquático em São Pedro, Águas de São Pedro, alguma coisa assim. E chegando lá, tinha os lockers para você guardar as coisas. E a galera tava embananada. Tipo, mas cadê a chave? Tá tudo fechado e tal. E assim, a gente aprendeu a mexer e a gente começou meio que virou consultor. Ali não é assim e tal, não sei o que. A gente pegou rápido. Mas a verdade é que coisas simples, não é todo mundo que tá sabendo manusear. Eu acho que tem uma diferença cultural da gente aprender isso enquanto sociedade. E o próprio sistema ainda não suporta, dá falha, dá pau, enfim, coisas acontecem. Acontecem. A gente está no meio do caminho disso, né? Eu acho que sim, eu acho que nós estamos ficando mais acostumados, mas eu fiquei muito surpreso com uma matéria que eu li recentemente, que você já viu esses caixas de autoatendimento de supermercado? Sim. Teoricamente, você olhava para isso e falava, acabou o caixa, né? Daqui a mais um ano você não vai ter nenhum caixa. Todos vão ser autoatendimento. E a matéria mostrava justamente que as grandes varejistas americanas estavam revertendo a quantidade de caixas automáticos para caixas manuais. Por quê? Estava começando a perder venda. O consumidor quer bater papo com caixa, quer conversar, quer mostrar o cupom de desconto, tem a insegurança, aí tem o troço, mas aí eu tenho que pesar, e eu tenho que escolher maçã gala, maçã o quê? Cara, eu tenho 80 tipos de maçã, cara, e banana. Nossa, então eu fico embananado com o tipo da banana que eu vou botar. Então, o usuário começou a ficar reticente de ir. E se afastou. E se afastou. E alguns mercados começaram a ter redução no ticket médio de compra. Então, a matéria falava muito disso. Você não deixou de ir no supermercado porque você é obrigado. Mas como eu pegar 30 itens, a menina passava ali no caixa, rapidinho... Quando eu tenho que escanear, botar na balança, não sei o quê, eu comecei, cara, vou comprar só o básico. Então começou a ter uma redução. É um pouco desse atrito, desse que você está falando, essa fricção que existe entre o que a gente acha que vai acontecer e o que acontece na realidade, né? Muita automação. Mas eu concordo plenamente contigo, a gente está no meio do caminho. Daqui a pouco isso entra mais ao natural, né? Cara, sobre essa frição que você colocou entre o que a gente acha que vai acontecer e o que de fato acontece. Eu anotei um tópico aqui que tem a ver com o que aconteceu dentro do grupo Move 3. Eu queria que você contasse isso pra gente. Eu me lembro que a gente fez o anúncio dos robôs autônomos. E que vocês estão trabalhando e eles agora estão a todo vapor, mas teve uma fase de adaptação que tem a ver um pouco com o que você colocou, né? Você coloca e aí você tem que adaptar, ele funciona de uma maneira, depois ele não atende algumas exigências. Como que foi essa fase de adaptação e como que estão rodando agora esses robôs? Aliás, explica, né, pra gente o que são esses robôs, quais são os benefícios deles, porque isso também foi uma coisa que a gente começou falando da fusão, isso foi uma coisa que foi colocada pelo Eric da Sequoia, que foi uma das coisas que eles observaram também em vocês, assim, né? Você falou muito sobre o que você observou neles, mas eles falaram muito dessa parte tecnológica que vocês tinham. Como que foi esse movimento? Aquela esteira e os robozinhos chegaram bem no começo do Covid pra gente. Então, a gente esperava receber os técnicos do fabricante, era para chegar cerca de 20 técnicos,
e a gente acabou que a gente conseguiu trazer só 2 naquela época. Então a gente teve que levantar toda essa tecnologia nós mesmos e com mão de obra brasileira, conversando com os caras em mandarim, com a diferença de fuso horário de quase um dia, né? Então foi muito dolorida a implantação dessa tecnologia. A gente demorou cerca de 1 ano e pouquinho, o que era para ter feito em 3 meses. E aí, como você demora a implantar a tecnologia e você está usando a tua área operacional, você acaba se forçando, Atrasando também um pouco. Atrasando e massacrando um pouco a tua área operacional para que ela funcione mesmo com os defeitos dessa implantação ali, né? Importante dizer que hoje está tudo funcionando mil maravilhas, o sistema funciona, não trava, ele funciona muito bem. E hoje... Mas não é plug and play, né? Nenhuma tecnologia plug and play. Então, estou te contando assim, o arrasto que foi para a gente chegar até o estado da... Não dá para dizer estado da arte, mas até o nível de excelência que a gente está operando hoje ali. Então, quando a área operacional teve que efetivamente usar no dia a dia a tecnologia, ela estava muito machucada pelaquela tecnologia que demorou 1 ano. Então, você ainda tinha não só esse atrito do uso de uma tecnologia nova, como uma tecnologia que tinha te atrapalhado durante 1 ano. Mas hoje, se você perguntar para qualquer um da nossa operação lá, pô, vamos desligar esses robozinhos aqui? O cara fala, não, se você desligar isso aqui, eu não tenho nem capacidade operacional para tocar o que esses bichinhos fazem, que são os 220 robozinhos que fazem a roteirização para a gente do pacotinho. Então, acho que para o pessoal entender um pouco mais, quando você coleta num cliente, você coleta pacotes misturados do Brasil inteiro. E aí você tem que pegar o pacotinho e separar por cidade do Brasilzão que a gente está, os 4 mil e alguma coisa municípios. Então, você fazer isso com 400 mil pacotes, 450 mil pacotes todos os dias, em 4 mil e poucos municípios, é uma atividade que, na mão, seria praticamente impossível. Então, por isso você tem essas esteiras. E os robozinhos, eles constroem para a gente essas rotas secundárias às menores cidades. Mas foi um período interessante, muitas noites sem dormir, muita insônia por causa disso, mas hoje é uma tecnologia extremamente comprovada para a gente, com uma eficiência muito grande, e o ROI do projeto foi extremamente satisfatório, né? Lá atrás a gente falou sobre como antever as inovações, né? Você bancou um projeto que foi caro, que foi bem na beira do Covid, né? Eu lembro disso. As matérias eram do final de fevereiro, né? E aí estourou o Covid no começo de março. Ele não deu certo no começo. Como que você sabe quando você tem que bancar uma ideia? Tipo assim, isso é o futuro. Talvez eu não esteja sabendo manuseá-lo. Talvez eu não esteja sabendo fazer... Mas vou dar um exemplo da minha rotina. Né? Eu sou jornalista e escritor e assessor de imprensa. Trabalho com texto. Primeira coisa que eu falo pro time é trabalhem com chat GPT com Bard abertos. Por quê? Porque o nosso trabalho não é mais escrever textos. A gente vai continuar escrevendo, mas a tecnologia está aí para auxiliar a gente. E existe uma resistência. Ou até preconceito. Não, porque não é a mesma coisa que escrever. Mas a questão é que a gente tem que escrever melhor e mais rápido agora, porque existe uma tecnologia para isso. É como se fosse uma calculadora. Vai mais rápido. Mas nem todo mundo se acostuma, ao invés de abrir o Word ou o Google Docs, a abrir o chat GPT e começar a escrever direto por lá, que é como eu faço hoje, para tudo. Porque eu tenho uma ferramenta que me auxilia. Mas para mim fica mais explícito o benefício. Para você, literalmente atrasou, que é o que você falou. Eu tinha um grupo de pessoas operacionalmente funcionando, com as suas deficiências e limitações, mas funcionava. Eu atraso essas pessoas para implementar uma tecnologia que não funcionou e ainda atrasou esse grupo de pessoas e mesmo assim eu banquei. O que te fez enxergar isso? Bom, vamos primeiro falar Porque, desculpa te cortar, porque tem aquelas tecnologias que não servem de nada. Que a caneta elétrica, né? Beleza, é uma inovação, mas é uma inovação inútil, que não te leva para lugar nenhum. Óculos 3D para televisão. Todas as TVs venderam com óculos 3D no 2010 e era uma porcaria, ninguém usou. Então, como que você
se liga disso? Que você não está entrando numa paleta mexicana? Legal. Eu acho que, assim, primeiro falando um pouquinho de GPT, essas coisas, né? Por coincidência, estava conversando hoje com o time de tecnologia da empresa lá. Para a gente fazer uma visita, a gente usa o pacote Office. Então, e você já tem ali o Copilot da Microsoft, que está dentro das nossas licenças. E o Copilot, ele está por trás do GPT-4. Então, para a gente começar a ter um recurso, ter uma pessoa especialista em Copilot, GPT-4, para começar a auxiliar as pessoas dentro da empresa. Porque essa ferramenta pode fazer uma ata da reunião, ela pode colocar a legenda aqui no nosso vídeo automaticamente, aí você só vai corrigir, como você falou, do texto. Ele pode transformar uma ata em um PowerPoint, ela pode pegar um Power BI e transformar numa apresentação de PowerPoint e já destacar os números que são mais outliers. Então, tem um monte de coisa em diversas áreas que esse troço já está pronto e relativamente fácil de implementar para você usar no seu dia a dia em qualquer área da empresa. Então, eu acho que todos nós temos que estar extremamente antenados para isso, que é o que você falou. Eu não vou escrever melhor por causa dele, mas você vai produzir muito mais texto do que você produzia antigamente. Ou talvez vou também. Ou talvez vá. É? Ou talvez vá. Mas você só vai ser mais produtivo. Então, se eu estou concorrendo com você e eu sou menos produtivo e pior do que você, cara, você usa a ferramenta e eu não, eu automaticamente, você começa a criar um distanciamento em quem usa de quem não usa, né? Então, é uma coisa que a gente tem que estar antenado. E aí, é um pouco do que a gente fala muito no livro, né? Que o medo, às vezes, nos leva a agir. É o medo de você fazer isso antes de mim, que me leva a colocar um Copilot lá dentro e forçar para o pessoal usar. É o medo de alguém usar uma tecnologia mais inovadora, mais rápida, mais eficiente do que eu na logística para roteirizar de forma melhor, mais abrangente os pacotinhos, que nos levou a procurar uma tecnologia que a gente não conseguia imaginar na época qual seria, mas que ao invés dos sorters tradicionais, tem ali 100, 150 destinos, a gente tinha um espaço físico limitado e a gente queria chegar a 1.500, 2.000 destinos. Então, eu sabia que o sorter tradicional não ia funcionar, tinha que criar alguma coisa nova. Aí você pode ir em feiras, que é caro você visitar as feiras no mundo inteiro, a gente faz isso com bastante frequência, ou tem uma ferramenta que é de graça, chamada YouTube. Cara, fomos fuçando, olhando, pesquisando, olhando, fuçando, pesquisando, olhando, fuçando, pesquisando. Até que uma pessoa lá da empresa cruzou com essa empresa de robozinho lá na China, descobriu quem era e a gente foi visitar eles. E aí, quando a gente viu a tecnologia, a gente conseguiu visualizar elas funcionando em conjunto, criando essa solução que, em pleno funcionamento, seria muito boa. Então, a gente pesquisou, achou, olhou, visitou, viu funcionando. Aí, pô, ok, decidimos, compramos, temos azar com a história do Covid, né? Eu acho que ninguém no planeta Terra poderia prever essa história. Mas por isso que o projeto atrasou quase um pouco mais de um ano, né? Mas, então, assim, tudo teve um porquê e foi uma sequência de fatos que foi levando a isso. E aí, quando a tecnologia começou a patinar a implementação dela, eu sabia que eu já tinha visto ela funcionar. Então, não estava funcionando aqui por algum erro, em algum processo entre a programação de lá e a gente aqui, né? E, efetivamente, começou a funcionar muito mais rápido e tudo deslanchou, a hora que, finalmente, a gente conseguiu o visto de um dos técnicos chineses para vir para o Brasil. E aí, o cara conseguiu fazer o negócio funcionar todo. Ela virou o que você queria ou ela virou uma coisa diferente e boa e melhor? Diferente, boa e melhor. Mais do que eu imaginava. É louco isso, né? Mais do que eu imaginava. Assim, tá ali. Eu achava que aqueles robozinhos fossem quebrar com mais frequência, etc. Mas estamos lá dando manutenção nos que quebram, estão funcionando. Funcionam 24/7, não param nunca os bichinhos. E estão lá. E vocês estão planejando a expansão dessa parte de automação? Tem alguma coisa nova para rolar?
tem um sorter novo gigante que fica pronto agora em abril, maio. Ele começa a rodar. E aí é um CD para e-commerce novo que a gente está criando, separado da estrutura de cartão. Esse CD novo ele vai comportar aí cerca de 1 milhão de pacotes por dia. Então, é um CD extremamente automatizado, com linhas de robozinho, de inteligência artificial, de sorter, um pouco de cada coisa. Da onde vem essa demanda? Dos asiáticos? Essa demanda a gente espera que venha de vários players. É muito ruim quando a empresa tem uma concentração muito grande em poucos clientes. Então, os asiáticos a gente sabe que tem uma força muito grande, mas também tem a questão da verticalização da logística deles. Mas os players brasileiros a gente espera que eles cresçam um pouquinho. E a outra parte vem dessas sinergias aí, juntar com Sequoia e etc., que possam vir por aí. Tem alguma diferença? A gente falou dos asiáticos aí. Tem alguma diferença com esse grupo de clientes, de atendimento? Né? São vendas muito rápidas? Como que é? Os asiáticos são como qualquer grande cliente, não é uma venda que acontece do dia para a noite. E depois as integrações sistêmicas são bem pesadas, né? Muitas vezes com discussões fora do horário, porque eles estão um horário diferente do nosso e ok, é o jogo. Então, assim, mas não muda muito do que você vê no mercado brasileiro. O que muda em relação ao asiático para os outros é a agressividade de fazer negócio deles, que é muito grande. Então, tanto do lado de fornecedor quanto do lado de cliente, né? Então, a gente tem fornecedores asiáticos e a gente tem clientes asiáticos. Então, a gente vê uma vontade deles de fazer negócio muito grande, um apetite surpreendente. E a hora que eles resolvem botar o pé no acelerador, o cara sai de baixo. Eu quero entrar nesse assunto também na questão da velocidade versus perfil do consumidor. Como é o impacto dessa agressividade na logística, que é essa coisa do entrega rápido num país tão complexo quanto o Brasil? Como que isso se sustenta? Como essa conta fecha? Como é que é isso? Vamos separar um pouquinho. Você tem players que ainda estão amadurecendo no Brasil, estão crescendo. Então, eles usam a política do frete grátis, que para uma encomenda de valor pequeno, o frete grátis alguém está bancando. Esse alguém é um marketplace. Então, se você separar um pouco esses que ainda estão investindo pesado no Brasil para criar volume, para criar relevância, que aí ele cria uma rede de sellers forte dentro do site dele, dependente dele, e aí ele consegue verticalizar e criar uma logística barata dentro de casa, então você tem essa estratégia. O outro lado dessa moeda é que hoje nós estamos próximos. Quando a gente fala da bolinha chamada São Paulo, é muito fácil você olhar isso. Você está próximo do seller, grande parte dos sellers nasce aqui, então você está próximo, a logística fica relativamente simplificada. Quando você vai lá para cima, para o norte e nordeste, onde o volume de venda é menor, é mais raro o teu cliente ter um CD ou um estoque lá. E aí você não vai ver essa entrega de 24 horas que você vê aqui. Ou do comprar hoje, recebe hoje. Aí você vai ver lá uma logística 2, 3, 4, 5 dias, porque a carga vai subir de caminhão de São Paulo até lá. Então, assim, mas dentro do nosso mundinho São Paulo à parte, que São Paulo, ele não é bem Brasil, né? Então, essa aqui é uma bolha diferente que a gente vive aqui. Então, você tem um volume muito grande de encomendas acontecendo todos os dias, o que verticaliza toda a tua produção. E transporte, logística é um negócio de escala. Então, enquanto mais pacotes eu coloco dentro de um carro, obviamente, mais eu diluo o custo deste carro, até um certo limite, né? Mas tudo nisso vira escala. Então, por isso que São Paulo permite tudo isso aí que você falou. Quando é o momento... Vamos começar em São Paulo, então, mas depois a gente pode abrir para outras regiões, outras demandas. Eu me lembro, uma vez, a gente lá no Inlog, conversando, e foi falado assim, tem o cliente que precisa da entrega na hora. Tem o cliente, o idoso, que precisa que você suba as escadas. Né? Tem o pacote que eu posso jogar por cima do portão. Tem o pacote que eu não posso, que eu pego a assinatura do cara. Né? O livro eu jogo por cima do portão, o iPhone não. Como que você faz o gerenciamento de toda essa complexidade? Ou melhor,
Isso é muita conversa do mercado de logística ou o que de fato está em operação acontecendo? Enquanto mais informação você tem do seu cliente, mais você consegue customizar a tua logística. A gente acha que essas coisas só acontecem no Brasil, né? Mas se você vai e compra na Amazon nos Estados Unidos, o iPhone que você falou, no dia que sair o carro para entrega, a Amazon vai te mandar um token e o entregador só pode finalizar a entrega com aquele token. Então, assim, porque você tem os problemas de entrega lá também. E aqui não é diferente. Então, assim, quanto mais você tem troca de informação com o teu embarcador, mais você conseguiria customizar a tua logística. Então, hoje você tem sites de compra que você já descreve o imóvel, descreve se tem porteiro, você descreve se pode deixar na portaria, você descreve se tem... Então, já tem algumas customizações que viajam para o app do entregador. Hoje não é mais nenhum rocket science você fazer isso, né? Mas aí, hoje, nós, transportadores, dependemos muito do embarcador para fornecer esse tipo de informação para a gente. O nosso app se comporta relativamente dessa forma, né? Ele consegue se adaptar de acordo com a informação que o embarcador manda, mas pouquíssimos mandam. O que a gente faz do nosso lado, para tentar responder, agora só de um lado, que é o nosso app, ele aprende o comportamento de cada um dos 7 mil entregadores que estão todos os dias fazendo entrega no Brasil inteiro. Então, se o entregador tem uma característica de jogar o pacote por cima do muro e ele não poderia jogar, como você falou, e essa reclamação ela esbarra em qualquer uma das nossas redes sociais, no Instagram, em qualquer lugar, no saque, isso daí vira um input para o sistema que compreende que esse entregador faz esse tipo de ação e aí o app dele passa a se comportar de forma a evitar isso. Pede assinatura, pede foto do local, pede algumas validações a mais para o entregador para você tentar evitar que ele faça determinado tipo de ação, né? Então, sim, o mercado caminha cada vez mais para você customizar não só a experiência de compra, mas a experiência de entrega do usuário, né? Tem uma questão sobre essa experiência de entrega e o papel estratégico dela na venda como um todo. Por exemplo, a Amazon, você me corrija se eu estiver errado, mas a Amazon parece que ela oferece muitas pessoas assinam o pacote Prime para ter o frete grátis. A desistência, né, a logística, ela acaba sendo um fator determinante ali até para a decisão de compra ou até para o índice de reclamação. Ou seja, às vezes você pega lá um varejista, lá um Magazine Luiza da vida, etc e tal, tem uma ótima experiência de compra, você paga, o site é ótimo, etc e tal, mas se der um problema na logística, tudo aquilo vai por água abaixo. Como que você vê isso como uma oportunidade? A gente falou muito disso no livro também, sobre essa questão da excelência do atendimento, de não ser entregou e acabou, já era, o importante é que chegou. Não, tem que chegar direito. Como que você vem conseguindo, né, escalar isso, essa excelência? Quão difícil? Porque geralmente a discussão é ou eu vou ser bom e barato ou você excelente e caro. Como que você está conseguindo pilotar isso para o seu negócio? O mundo mudou, né? O bom, barato e etc. Agora é o bom, bonito e barato. Então o mundo mudou e todo mundo tem que se adaptar a essa nova realidade, né? Antigamente ou você era premium e caro ou você era barato e sem qualidade. Hoje essa dinâmica eu acho que eu não vejo mais em nenhum case de administração recente, né? A influência do valor do frete, ela é uma conta relativamente simples na cabeça do cliente. Se eu vou comprar um item de R$15, eu vou pagar 10 no frete? Eu me sinto lesado. Eu acho que deveria pagar os R$10 no frete, mas eu sou parte interessada. Mas o consumidor ele vai fazer essa conta óbvia. Pô, o produto está custando quase a mesma coisa do frete. O valor dentro do frete, ele se torna uma componente quase decisiva. E quando você tira o valor do frete, você habilita essas compras de menor valor, né? Você está escalando, mas você sempre teve a régua da excelência. E assim, cara, como que você pilota isso? Porque é difícil, mas
qual que é a nossa visão lá, né? Você tem 450 mil entregas por dia acontecendo. É relativamente impossível você acertar 100% delas. Então, você vai ter algum acidente de percurso. Uhum. Você prometeu entregar amanhã e a Dutra fechou por algum acidente de trânsito. Teu entregador começou a chover, chuvas torrenciais. Então, existem problemas na logística que são imprevisíveis e vão acontecer. Uhum. O negócio é como que você comunica isso de forma a tornar aquilo o que possivelmente seria um atrito com o teu destinatário, você tornar uma experiência positiva. Então, alguns exemplos, assim, ao invés de eu deixar a pessoa, o destinatário, ligar no saque do embarcador, reclamar que era para entregar hoje, não entregou e papapá, você poder mandar um e-mail para ele, você disparar um WhatsApp usando um chat GPT-4 para conversar com ele, dizer que, pô, olha, chuvas torrenciais na sua região, por favor, estamos com dificuldades, voltaremos amanhã para uma nova tentativa. Algumas coisas nesse sentido você pode antever a frustração do seu destinatário, tá? Porque, assim, dando números assim mais próximos, cara, é impressionante. Mas teve esses dias que São Paulo teve chuvas torrenciais na sexta-feira, derrubaram cerca de 2.000 árvores na cidade inteira. A cidade chegou a ficar... Alguns bairros, como foi a minha casa, ficaram 6 dias sem luz. Aconteceu comigo. 6 dias sem luz. Mas o nosso pico de reclamação foi naquela sexta-feira, as pessoas reclamando que a entrega não chegou. Cara, as pessoas não têm... e elas não têm a obrigação de ter, assim, Se sensibilizar com isso também. Não tem. Ele estava esperando o tênis dele que ele comprou e ponto final. O problema é teu, que choveu e derrubou a cidade inteira. Então, assim, se você se antevém e consegue, pelo menos, tentar capturar um pouquinho dessa frustração dele e se solidarizar você com ele, com a frustração dele, você consegue inverter um pouquinho essa régua mental de frustração das pessoas, né? Então tem uma série de coisinhas que você pode ir fazendo nesse sentido. Eu passei por isso com a Casa Santa Luzia. Você conhece? Aquele panetone com aquele... champanhe, acho que eu te mandei, um vinho, não me lembro. Eu comprei alguns para mandar para os stakeholders, os clientes chaves, enfim. E eu acho o produto de ótima qualidade e mas a logística deu tudo errado, velho. Deu tudo errado. As cartinhas que eu mandei, elas chegavam cortadas para algumas pessoas no sistema deles, as cartinhas. Aí algumas pessoas, foi você que mandou, não sabia se tinha sido eu e tal. Várias não chegaram, enfim. Mas eu entrei em contato com os caras e aí a condução do problema foi impecável. A condução. O problema não foi evitado, mas a forma com que eles conduziram o problema me agradou bastante. Que tem um pouco disso que você falou. E aí eu queria entrar num outro... Não no outro, mas é a mesma coisa. Como que você treina esse pós-venda? Eu não sei se esse é o departamento, ou essa relação com o consumidor, que também é uma coisa que a gente conversou muito, e a gente colocou muito isso na produção do livro, que assim, a gente acha que uma empresa de logística é uma empresa de van e de moto, que a gente vai entregar as coisas, né? E tem uma relação com o consumidor muito forte. Como que você treina o time? Como que você preparou o time? Porque também tem pessoas que não sabem lidar muito com essa frustração do cliente, para conversar. Às vezes a pessoa é muito seca, ou o sistema, a própria automação, né? Pô, você tá falando e ela vai te irritando, né? Você não consegue passar do próximo nível, você fica andando em círculos ali, parece que a automação tá lá para te afastar. Não para resolver o seu problema. Como que você conseguiu desenvolver essa área? Porque quando você tem uma empresa menor, me parece que é mais fácil, né? Como que você escalou isso? Separando assim, você tem o grosso do nosso atendimento ali, quem atende os nossos clientes, né? Os bancos, as plataformas de e-commerce. Então, esse time ele tem ali um treinamento, tem uma história muito grande com a gente, tem bastante informação, eles são muito incentivados a ter reunião frequente com os clientes, etc. Então, eles começam a criar um relacionamento
no qual ele se coloca no papel do nosso cliente ali e essa coisa flui de certa maneira. Com o destinatário final, o que acontece, Edu? A gente vive momentos em que todo mundo é especialista em tudo e todo mundo adora meter o pau em todo mundo. Então, especialmente quando você está falando com uma marca. Então, a pessoa, quando ela vai fazer uma reclamação, que ela entra no nosso site, no nosso Reclame Aqui, em qualquer lugar, você vê que cara, a pessoa já começa com ódio. Ela inicia a conversa com ódio. Porque ela está fazendo ódio contra uma marca. E eu atendo muito, eu gosto de atender essas pessoas assim, de vez em quando, né? Então, algumas pingam para mim e eu gosto sempre de atender algumas, até para você sentir como é que está a temperatura da empresa. E muitas vezes, daquilo ali, 90% dos casos, você acha alguma coisa que você pode melhorar dentro da organização. Eu queria conversar sobre isso com você. Mas ali, quando você troca de você está falando com uma marca para você está falando com o Joãozinho, com o Pedrinho. Então, pô, tá aqui, meu nome é João, meu nome é Guilherme, eu vou te ajudar, fica tranquilo que eu vou resolver teu problema da melhor forma possível. Cara, a pessoa já muda o tom da conversa. Ela já sai do, eu quero que essa empresa se exploda, para, pô, não, agora tem uma pessoa me atendendo. Acontece com a gente, acontece tudo que é lugar. O entregador, a numeração no Brasil não é uma sequência bonitinha, uma coisa é você achar aqui na Avenida Moema o endereço, outra coisa é você achar nos outros endereços do Brasil, que são mais bagunçados, o endereço. Então, às vezes, o entregador erra, sim. E aí, quando você fala, pô, não, teve um erro humano do entregador. Cara, a pessoa já, ela já se desarma e começa a conversar com você. Então, você tirar do corporativo e trazer para o pessoal já é uma maneira de você fazer isso, né? Os robozinhos novos, eles também têm essa característica de conseguir traduzir um pouco. Isso não é uma resposta automática, que a pessoa pergunta 2, 3 vezes e vem a mesma resposta 2, 3 vezes para gerar a frustração que você falou. Então, a IA pode ajudar a automatizar mais esse processo. Mas, então você tem esse lado aí de você tentar humanizar. Mas para limpar a massa de casos que entram lá, então, você tem lá 10 milhões de entregas por mês. Esses 10 milhões de entregas geram cerca de 12 mil interações em tudo que é canal que possa ter. Essas 12 mil, elas canalizam numa única plataforma para a gente e a gente vai respondendo todas elas lá. Tá? Dessas 12 mil interações, cerca de 4, 5 mil são efetivamente alguma coisa com a entrega que a pessoa quer uma interferência. O restante todo é eu estou querendo rastrear o meu pacote, qual a data prevista do meu pacote, sabe? Coisas que a automação limpa e limpa rápido. E dá o que você quer, tá? Aí, uma outra parte da solução é você dar o poder ao usuário. Então, quando você está ligando para um saque, claro que você quer resolver o teu problema. Você não quer falar com ninguém, você não quer gastar tempo, você não quer nada. Você quer ter o poder de resolver o teu problema. Então, dê o poder ao destinatário de fazer uma pequena correção no endereço dele, de poder entrar em contato, de desviar a entrega para um locker, desviar a entrega para um PUDO, para alguma coisa, para alguma outra solução que ele vá conseguir resolver o problema dele. E se for de forma automática, melhor. A maioria das pessoas gosta disso. E aí o restante cai para essa dinâmica que eu te falei de tornar o atendimento mais pessoal. Estou simplificando bastante aqui, coisa que o time ali rala todos os dias para manter, né? Você sabe que eu conversei com um cara que fez o chatbot do Poupa Tempo. E eu perguntei para ele qual era, como ele sabia, qual era o termômetro para saber se as interações dele estavam dando certo. Aí ele me respondeu que era a quantidade de pessoas que encerrava a conversa com "fica com Deus". A pessoa acreditava que estava falando com uma pessoa. Curioso isso, né? Curioso. Não, fica com Deus, obrigado. Tipo, uma conversa como se a pessoa estivesse conversando com outra. Essa humanização é possível? E você acha que isso é o caminho, humanizar essa automação? Porque eu, como consumidor, eu sinto que era muito pior os atendimentos telefônicos, eles me desviavam muito mais da solução
E aí eu acho que, assim, houve uma inflamação da população mesmo, da sociedade com relação a isso, porque, de fato, o atendimento, o call center, o atendimento telefônico, o atendimento nesses pontos era realmente problemático. Isso fica muito evidente com as empresas de telefonia, por exemplo. Mas eu vejo que tudo melhorou. Você compactua dessa visão? Como que você vê isso? Como tendência de mercado? Eu acho que é o que você falou, né? A gente recebeu tanta ligação de telemarketing que eu acho que todos nós temos ódio de falar com central de telefone. Então, uma coisa acaba levando a outra, né? Uhum. Mas a IA, ela vai permitir um nível de humanização, eu acho, maior no contato automático, né? Uhum. Então, assim, pelo menos... Assim, é uma das ideias, né, que para serem implantadas. Você tem um primeiro nível, que é aquele chatbot padrão. Olá, senhor Eduardo, digite aqui o número da sua encomenda. Pá, pá, pá. Bem que você percebe que é um robô falando e ele até se identifica como um robô. No segundo nível, eu acho que pode ser uma IA que ela vai humanizar e vai acabar com Fique com Deus, como você falou. Achei genial essa dele. Não, e ele falou muito naturalmente, assim, ele mostrou uns prints e tal. Pois é, porque às vezes você já não sabe mais como é que está funcionando, né, o outro lado. E aí, claro que você vê que o diálogo da pessoa, ele começou a escrever palavrão, ou irritado, alguma coisa, aí o chatbot corta e joga para um ser humano que vai ter uma ação diferenciada, né? Então, eu acho que isso deve permitir você criar camadas diferentes de como iniciar o contato com a pessoa que você está falando, né? Cara, eu queria trazer uma coisa que você falou e mudar de assunto. Você fala muito disso no livro, e a gente já conversou. E todo o processo, todo livro que eu escrevo, né? Eu sempre tento pegar algumas coisas para trazer para mim e aprender, e algumas coisas são mais difíceis de eu assimilar ou até de eu aceitar como verdade. Eu falo assim, não, esse cara ele tá de conversinha sobre esse assunto. Ele não é assim. Isso é impossível de fazer. E você me provocou algumas reações nesse sentido durante a produção do nosso livro. Uma delas é sobre lidar com pessoas extremamente difíceis. E eu me lembro, e você falou isso num determinado momento aqui, e eu me lembro que você falou assim, mesmo aquele cliente mais difícil, se você conseguir escutar o que ele tem a dizer, você pode, de alguma forma, pescar alguma coisa e aprimorar tanto hard skill quanto soft skill, seja do ponto de vista pessoal, né, individual, vamos dizer assim, mas para a empresa. Depois daquilo, depois que a gente conversou, eu tive algumas interações onde eu lembrei disso. Tanto com colaboradores quanto com clientes, e assim, onde o clima ficou um pouco hostil e eu estava verdadeiramente interessado em ouvir e aprender. E consegui me despir ali de qualquer postura defensiva, raiva, pô, isso foi um grande aprendizado. Eu queria que você falasse um pouco, porque eu acho que isso é tão difícil para as pessoas. Eu vim junto com a Kainá agora no carro, no Uber, e a gente veio trocando ideia sobre texto, né? Que a pessoa entrega o texto e aí o outro corrige, e às vezes o escritor, o jornalista, fica um pouco ferido, magoado. Como que você desenvolveu essa habilidade? Porque a gente está numa fase também que está muito delicada a relação com as pessoas. Eu acho que isso pode acrescentar para quem está assistindo a gente. Legal. Eu acho assim, ó. Essa história de você tentar ouvir qualquer um, né? Ela nasceu, eu acho que muito do que eu vejo... Conheço muita empresa, né? Até pela função que eu exerço no sindicato de transporte, você acaba visitando bastante empresa, bastante cliente, muito cliente. E você vê, assim, que os empresários, os diretores, você acaba vendo um comportamento meio similar, que o cara fala mal do cliente dele. Pô, porque meu cliente só quer desconto. Pô, meu cliente é cheio de exigências. Meu fornecedor só quer reajuste. Pô, meu fornecedor está querendo reajustar o preço em tempo inteiro, querendo diminuir a qualidade da matéria-prima. Pô, meu funcionário é preguiçoso, meu funcionário quer isso, meu funcionário quer aquilo, meu funcionário quer aquilo outro. Pô, o governo só quer isso. Cara, você olha para a pessoa e fala assim, bicho... Tá tudo ruim, né? O que você gosta na tua empresa? O que te motiva a acordar todo dia e trabalhar? Cara, só o dinheiro? Pô, sei lá, cara, vai roubar banco então.
Então, assim, você via que as pessoas acabavam tendo raiva do cliente. Aí, pô, você já se colocou no papel do teu fornecedor? Você, com o teu cliente, você tá puto que o cara tá te pedindo desconto. Mas você, com o teu fornecedor, você tá pedindo desconto. Então, quer dizer que vento que venta cá não venta lá, né? É 2 pesos, 2 medidas. Então, pô, o comportamento do teu cliente com você é ruim, mas o seu, que é igualzinho o dele, com o teu fornecedor, tá certo. Pô, então começa a olhar de outro ângulo, né? Então, eu sempre via muito isso e acabava ficando um pouco assustado. E você via que, efetivamente, o teu cliente, por mais que ele tivesse bravo, com uma situação pequena, etc., alguma coisa, você vê que, normalmente, você tem 5%, 10% no máximo da percepção do que está para trás daquela reunião. Então, você é o meu cliente, você está reclamando de uma entrega e a gente fez 500 mil entregas para você. Você está reclamando de uma. A primeira reação é você ficar defensivo e falar assim, cara, puta, tá viajando, tá, beleza. Aí você fica defensivo. Uhum. Mas é porque a gente tem 5% da percepção do que aconteceu antes dessa reunião contigo dentro da empresa no qual você trabalha. Uhum. Você nunca tem ela inteira. O Eduardo, meu cliente, nunca vai transmitir toda a pressão que a empresa jogou em cima dele por causa daquela entrega, que nunca é uma só. Uhum. Então, você acaba tentando enxergar isso, e aí, por procurar esse lado, eu acho que a gente acabou criando um pouquinho esse mantra do cliente tem sempre razão, né? E aí, isso de novo mas é o que você falou. Nem sempre tem razão, mas ele tem a razão dele e que você pode crescer com isso. Sim. Por mais difícil que ele seja. Mas, cara, eu levei acho que 40... Eu não vou fazer 40 esse ano. Levei 39 anos para absorver isso. Porque depois que você falou isso, e aí eu refleti muito sobre isso, e depois eu consegui... Porque uma coisa é você concordar no campo das ideias. Uhum. Depois na prática E a outra coisa diferente. é o emocional quando você é confrontado de maneira agressiva. Uhum. Que aí vem o vômito, né? Desperta o seu pior e você conseguir conduzir isso. De onde veio? Você foi um cara impulsivo que aprendeu ou você aprendeu isso desde de novo? Não, cara, eu era um cara extremamente explosivo. Eu novinho, eu era explosivo pra caramba, mas não tinha pavio. Eu era bem nervosinho. Quando foi o corte? Eu acho que o corte foi quando quando assumi a empresa lá, que a gente estava numa crise bem forte. E tinha um concorrente que tinha nascido dentro de casa, que estava tirando sono. Eu lembro dessa... Aí, sei lá, eu tinha assumido o comercial da empresa e o pós-venda tinha 2, 3 meses. E aí a primeira reunião que eu fui, o cara chega e me dá na lata uma dessa assim, cara, o que vocês estão fazendo aqui? Os clientes que a gente assumiu nessa compra, né? Nessa transição, a gente assumiu os clientes. Aí, nessa de assumir o cliente, eu nunca tinha visitado, fui visitar a primeira vez. Uhum. Um cliente que era dessa outra empresa. O cara, nossa, mas ele dá essa esculachada na gente assim, cara, o que vocês estão fazendo aqui? Por mim, vocês não pisavam mais nessa empresa. Por mim, eu deixava a portaria mais aprovar vocês na catraca. Cara, daí para baixo assim, nossa... Aí é a tua primeira visita comercial, você meio que trava a respiração, engole. Se tivesse um alçapãozinho no chão, você se jogava dentro, mas como não tinha, você tinha que estar sentadinho na cadeira. Outro, pedir desculpa pro cara, não tinha mais o que fazer. Uhum. E pedir para ele 30 dias para ele ver que nós não éramos aquilo que estava vindo. E que, com a gente na gestão, existiria uma coisa completamente diferente. O cara, ele levantou, deu tchau, falou assim, por mim não dava não, mas tá bom. Vocês têm 30 dias para provar que eu tô errado. Então, assim, mas aí quando você volta para casa, né, você volta no carro, querendo bater em alguém, xingando o cara, etc. E quando você volta para dentro da empresa, você começa a ver, putz, cara, o cara tinha razão. Na época, esse cliente tinha, sei lá, umas 10 mil entregas por mês.
E isso gerava umas 500, 700 reclamações. E aí, cara, nossa, era um Muito nível alto, né? nível alto. Mas a gente não tinha essa visibilidade. Pô, você está falando lá de trás, os sistemas não eram tão conectados assim, né? Vamos lá, outra realidade de hoje, né? Não tinha um BI aqui bipando na tua tela no final do dia. Mas quando a gente conseguiu levantar isso, a gente efetivamente começou a agir. E com 10 dias de ação, os números de reclamação começaram a cair. Então, na hora de voltar lá, montar a apresentação, que você já começa, né, desde o primeiro momento, vou mostrar o quão errado ele está. Cara, quando você começa a montar a apresentação, você começa a olhar assim, cara, eu vou dizer que esse cara estava coberto de razão. Na verdade, ele me deu foi um toque, né? Ele me deu foi um toque. Então, ele pega... Aí a gente começou a montar a apresentação assim e ver que, pô, peraí, mas esse cara tem razão. O que eu tenho que mostrar para ele é que, ó, eu fiz uma pequena ação e melhorei o número, me dá mais 30 dias, mas você está coberto de razão, não vou criticar uma informação sua aqui. Então, a tua reclamação, pelo contrário, em vez de eu me tornar assim, resistente a ela, ela virou uma fonte de inspiração para melhoria dentro de casa. Obrigado. Eu não tinha como dar uma resposta diferente para ele, senão o cara era 2 vezes o meu tamanho, eu achava que ele ia me dar um na cara. E para nossa surpresa, só da gente ter essa postura de, cara, ó, primeiro, desculpa. Segundo, você tem toda a razão. Terceiro, nós já fizemos algumas pequenas ações e já melhoramos. Quarto, eu veio aqui te pedir um favor. Eu sei que eu não tô no direito de te pedir, mas me dá mais 30 dias. Aí o cara olhar para você e falar assim, tá bom, vamos lá. Vamos começar a falar de sistemas, aumento de volume, parará. Aí você olha assim, uau! Virou uma oportunidade. Uau, peraí. Eu vim aqui já assim, sabe, passando, sabe, tipo boxeador, sabe, passando aquele negocinho na cara para levar uma. E você sair com, vamos aumentar os negócios, aí você começa a ver que realmente a tua postura não pode ser defensiva nunca. Senão você perde a oportunidade de enxergar o que está na tua frente, o que eu jamais enxergaria que está para trás das cortinas quando ele está nas reuniões lá para dentro, que ele está procurando uma solução, nós éramos o fornecedor e aquela empresa que estava lá antes era uma porcaria de fornecedor. Então ele tinha que melhorar aquele fornecedor para fazer o que ele precisava fazer. Quando o fornecedor disse para ele, cara, tô contigo, vamos melhorar juntos, era tudo que ele precisava ouvir. É tudo que todo mundo quer ouvir. Mas como que você transmite isso para um time grande? Porque uma coisa é você ter uma experiência ali e que você absorve esse aprendizado e que você consegue, de alguma forma, ter uma determinada atitude. Outra coisa é você desenvolver uma cultura e essa característica que você está colocando, ela é raríssima. Ela é muito difícil de você encontrar. Como é que tem sido essa experiência? Eu acho que assim, é um pouco de humildade da própria companhia, em nunca achar que está voando em voo de cruzeiro. Você sempre tem coisa a melhorar. E eu acho que essa cultura, ela acaba pegando aquela velha frase de faço o que eu digo, faço o que eu faço. E não o contrário, né? Que é o provérbio certo. Então, assim, você indo em várias reuniões com vários clientes, em vários setores, e sempre ouvindo isso, ouvindo o cliente, respondendo, você acaba participando da vida de cada uma das pessoas que atende, participando de diversas reuniões com clientes, isso acaba pegando meio no tranco da empresa. E quem não tem essa postura acaba não conseguindo trabalhar ali. E também não tem certo ou não tem errado. Não é porque a pessoa não tem essa postura que ela não vai se encaixar na organização como um todo. Mas naquele determinado setor, você precisa ter essa característica de querer ouvir e trazer para dentro a melhoria. No setor ali que atende redes sociais, tu tem que ter estômago para o cara te mandar 10 palavrões numa sequência de 15 palavras do chat. Até você conseguir reverter o cara, você tem que ter estômago. Se você já é um cara impulsivo que já sai, você vai criar atrito. Então, existem perfis diferentes para cada pessoa, né? Para cada função. Então, você tem que detectar um pouquinho quem tem essa característica e botar dentro daquele setor em específico que vai precisar daquela característica, né?
Tem um pouco a ver também com a adaptabilidade que a gente conversou sobre tecnologia também, né? Da pessoa estar um pouco aberta, da pessoa... Porque tem uma resistência cultural, tem uma resistência de comportamento, é uma série de coisas, né? Eu acho que ainda bem assim que o Brasil, né, como um todo, eu acho que lá no passado tinha uma resistência muito grande a projetos, tecnologias, melhorias. Todo mundo tinha muito a síndrome de Gabriela, né? Nasceu assim, vai morrer assim. Sim. E hoje você vê que os setores, as pessoas, elas já abraçam a tecnologia. Então, elas não veem a tecnologia como uma ameaça ao emprego. Nenhuma das nossas esteiras, até hoje, de automação que a gente comprou, desempregaram ninguém. Pelo contrário, ela potencializou um crescimento, e aí, obviamente, potencializou um crescimento com menos mão de obra do que você teria. Mas nenhum dos equipamentos caríssimos de automação que a gente comprou geraram demissão de nem meia pessoa. Essa é uma questão interessante, porque o que eu ouvia é assim, a tecnologia vai substituir a mão de obra. Mas depois, o que eu comecei a mapear, me corrija se eu estiver errado, por favor, é que assim, a gente tem uma realidade de execução, uma capacidade de execução e uma capacidade de criar em cima do que a gente executou. Ou seja, eu tenho uma empresa, aí eu começo com 0 clientes, depois eu vou para 5, depois eu vou para 10. Quando eu tenho 10, muda o jogo. Eu tenho que fazer outras coisas para chegar no 20. Não é as mesmas coisas que eu cheguei no 10. Quando eu coloco a tecnologia, ela, de fato, ela automatiza e exponencializa as minhas possibilidades. Mas ao exponencializar as minhas possibilidades, ela abre outras fronteiras, outras tarefas, onde eu vou precisar das pessoas novamente. É isso? É isso. Eu acho que o exemplo mais clássico de tecnologia versus corte de emprego é o que você falou do jornalismo. Não é que você vai cortar jornalistas que trabalham para você, você vai produzir mais artigos. Porque o público está consumindo mais artigos. Ponto. A tecnologia, ela te permite ampliar a capacidade produtiva. Ampliou a capacidade produtiva, você reduz o custo. Está mais barato, está mais disponível. Aumenta a demanda. E uma coisa acaba puxando a outra, né? Eu acho que tem 2 caminhos, falando de jornalismo específico. O primeiro deles é a produção de conteúdo mais qualificado, mais profundo, de maneira segmentada. Eu acho que existe uma carência de texto com informação mais qualificada para determinados públicos. Antigamente você tinha 4 ou 5 grandes jornais e as revistas segmentadas, etc. e tal. Mas hoje em dia... houve um momento de juniorização, vamos dizer assim, das redações, ou de vamos trocar isso e vamos colocar, tem que ser mais rápido, por exemplo. Eu ouvi dizer que algumas redações têm que subir matérias nos sites a cada 30 minutos, por exemplo. Isso evidentemente cai a qualidade do texto. E aí está acontecendo o que você falou, né? As pessoas agora querem o bom e barato. Bom, rápido e barato, vamos dizer assim. Qual foi o termo que você usou? Eu acho que é isso aí. Bom, bonito, barato. Bom, rápido, bonito barato. E barato. É isso. Bom, rápido, bonito e barato, então. Pronto. Então, a gente tem que achar uma forma de produzir os textos dessa forma. Porque o que aconteceu? Caiu muito a qualidade da produção de conteúdo e isso afastou, isso derrubou muita gente. Mas também tinha... Eu estou falando porque é o meu segmento, eu notei isso. E eu percebi muita também resistência ao novo. Um exemplo clássico que eu vivi na assessoria de imprensa, isso não só por parte, nem digo por parte dos jornalistas, mas por parte dos clientes, eles achavam que o impresso tinha mais valor do que o online. O impresso tinha um valor documental que tem a ver com a conversa do cartão. Isso aconteceu. Por outro lado, os veículos não se adaptaram à necessidade de produzir rápido. E aí, depois disso, veio uma leva. O Brasil Journal, o Newsfeed, o Pipeline, produzindo material de qualidade online, rápido, tentando harmonizar isso. O Startups, o Startup, enfim, tem um grupo aí, posso citar alguns, que são jornalistas que vieram oriundos, né, das grandes redações e perceberam que estava faltando uma comunicação, um conteúdo mais qualificado, de alguma forma, para conseguir um mercado, e conseguiram um mercado, né? O New York Times fez isso direito também. O New York Times enfim, acho que é a grande referência de jornalismo.
e conseguiu fazer isso direito. Mas é um mercado que está passando ainda por uma disrupção. Inclusive, tem um outro movimento que está acontecendo. Acho que a gente conversou sobre isso. Eu não me lembro se eu coloquei isso nesse livro. Mas muitas empresas estão se plugando a veículos de comunicação para, de alguma forma, buscar ter ali uma credibilidade. Ou, enfim, eu não sei qual é o interesse estratégico, mas você pode ter, primeiro, controle da narrativa, buscar uma credibilidade, plugar um veículo de comunicação ao seu ecossistema, entender o comportamento do consumidor a partir do seu hábito de leitura. Tem uma série de questões. A Exame está com o BTG, o Startup foi vendido para a Bossa Nova Investimentos, o Jovem Nerd foi vendido para o Magazine Luiza. Então, enfim, está acontecendo bastante coisa nesse mercado. Eu nem sei porque eu falei tanta coisa assim, mas você puxou alguma coisa que veio na minha cabeça sobre disrupção e comportamento. Mas é interessante, você vê, o comportamento deles foi drivado pelo consumidor de conteúdo, por nós. Então, se o jornal tradicional em papel já não comportava mais a nossa rotina acelerada, porque antigamente você acordava, tinha tempo, lia o seu jornal, tomava café, ia trabalhar. Você tinha essa jornada diferente. Cara, duvido que você consiga... desliguem os celulares, hein? Viu? A gente sempre lembra no começo, mas é bom. Então, assim... Hoje é muito difícil você conseguir tempo para ficar consumindo uma infinidade de informações ali, passando página, quando você quer um tópico específico. Então, o nosso comportamento mudou e aí isso driva toda a indústria, né? Acredito eu, né? A indústria fonográfica conseguiu... Quer dizer, não sei se conseguiu, mas assim, entre o CD e o Spotify, teve um limbo, né? Teve. Não foi que nem o hábito de assistir filme, que foi da Blockbuster pro Netflix. Parece teve o CD, aí ficou todo mundo baixando no Apple música ou pirata. Ou pirata. E aí depois veio o Spotify, o Deezer, que conseguiu de alguma forma dar uma dinâmica para isso. É louco isso, enfim. Sobre essas inovações, eu anotei uma coisa aqui que todo mundo fala que faz, etc e tal, mas que é bastante polêmica. Não é polêmica, mas as pessoas não têm muito coragem de encarar. ESG. A minha primeira pergunta para você sobre ESG é viável fazer entrega com energia limpa? No duro. Vamos lá. Existem alguns modais, né? Eu acho que os veículos elétricos ficaram muito caros. Mas você tem um carro elétrico, né? Tenho. Eu tenho carro elétrico há uns, 3 anos. Que eu mudei para o elétrico e não saio do elétrico para nada, né? Por quê? O que é legal? Tem o torque bacana, não paro mais em posto de gasolina, é confortável. Nossa, é bom de dirigir. Eu gostei do conceito do carro. E grandes distâncias? Não, aí você tem o segundo carro para fazer grandes distâncias. O que é uma grande distância? Mais de 300 quilômetros você já não você já está ferrado, a bateria não vai comportar. Entendi. E não tem onde carregar hoje? Você tem bastante lugar de carga, né? Mas você tem aqueles carregadores mais lentos, que demoram bastante para carregar o carro. Você tem, eu acho que, algumas cidades, talvez Oslo, ela investiu pesado em carregadores do tipo rápido, que você pluga o carro e ele carrega do 0 a 100% em 40 minutos, e você nunca chega no zero, né? Então, ela tem muito carregador espalhado na cidade, e aí no ano passado, 95, 97% das vendas dele já foram de carro 100% elétrico na cidade. Cara, das vendas de carro novo, né? Carro zero. Isso é irreversível? Vai ser assim? Eu acho que, assim, de novo, tá caro para o carro de passeio, para qualquer coisa ainda, mas como toda tecnologia, você ainda nova, você não tem escala. Olha quanto a Microsoft investiu no ChatGPT. Se não me engano, foi 10 pi. É uma cifrinha, é um trocadinho, né? Então, assim,
toda tecnologia nova não está massificada, então o preço de produção dela ainda é maior do que o tradicional. Conforme vai ganhando escala, o custo vai descendo. Então, eu acho que o veículo elétrico, teoricamente, ainda vem aí pela frente. E aí se fala muito na hidrogênio, bateria agora de sódio. Tem um monte de tecnologia. As baterias atuais são de lítio, mas já estão falando da bateria de sódio, entendi. que é mais abundante do que o lítio, né? Mais barato de extrair, blá, 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 blá. Então, são tecnologias que ainda tendem a crescer o elétrico, né? E aí isso, teoricamente, viabiliza mais para frente um pouco. Mas você tem, especialmente nos grandes centros urbanos, a entrega de bicicleta, entrega a pé. Você tem alguns focos que você consegue ainda trabalhar dessa maneira. Aí fica uma entrega mais limpa, né? E eu acho que para a logística, o grande X dessa questão vai ser a hora que a gente conseguir. Claro que a gente precisa da ajuda dos nossos clientes para isso, porque demanda um investimento. É você neutralizar as suas entregas. Você zerar o carbono com carreta elétrica em toda a tua frota vai ser muito difícil. Vai demorar muito para esse dia chegar. Então, você pode ir neutralizando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, nos veículos urbanos, principalmente, de rota curta. Mas aí você tem aquela carreta. Existe alguma exigência do mercado nesse sentido? Vamos supor, me corrige se eu estiver errado, tá? Me parece que o ESG ele entrou como uma... Não só como uma diretriz moral, ética, de consciência, mas como uma métrica de mercado também. As empresas têm metas a cumprir, por exemplo, com relação à redução de emissão de carbono. Chega até você alguma exigência assim, olha, eu vou fechar o negócio com você, só que 10% da minha entrega tem que ser limpa, senão não tem negócio. Isso acontece? Essa exigência ainda não existe, mas existe preferência por empresas que estejam, pelo menos, na trilha de deixar as suas entregas mais sustentáveis, tá? Então, na trilha do verde, é um pouquinho isso da emissão de carbono, da pegada. É tentar reduzir ao máximo que você conseguir. E, na minha visão, posso estar errado também, é você tentar compensar o restante com créditos de carbono. E hoje já é possível, através da tecnologia, você medir todas as etapas da sua logística. E aí você vai saber a pegada de carbono de cada entreguinha que você fez. E aí, com isso, se eu tenho a pegada de carbono, eu posso comprar o crédito correspondente a ela e neutralizar. Você pode explicar isso, como funciona? E desculpa a minha ignorância, mas eu realmente não sei e talvez tenha alguém que não saiba também. O que é comprar crédito de carbono? Porque assim, por que eu estou te fazendo essas perguntas? Porque eu acho que o ESG, assim como alguns assuntos, eles viraram um terreno assim, não, olha, nós somos... não sei o quê. E aí, na real, é muito mais caro fazer dessa forma, não é viável fazer, mas todo mundo assume um discurso politicamente correto. Explica pra gente como funciona isso no dia a dia. O que é comprar crédito de carbono? Como que você viabiliza isso? Porque, pelo visto, você está de olho também nesse mercado, sim, né? Estamos sim. Depois a gente fala do S e do G, né? Que eu acho que o mais importante de todos aí é o S, do social. Tá. Mas ainda na parte do E, você tem toda essa parte do elétrico que eu falei, tentar chegar em algum modal melhor. E aí, de novo, você consegue calcular qual... Você sabe hoje, teu sistema tem isso. Qual é o caminhão, qual o modelo do caminhão que foi buscar a carga no cliente e tal. Chegou no teu CD. Você sabe o que teu CD consome de eletricidade. Aí depois viajou para Bahia de caminhão. E lá foi entregue por uma bicicleta elétrica ou por uma bicicleta normal. Então, você consegue percorrer e ter a pegada de carbono de cada pacotinho. Tá. Feito isso, eu tenho a pegada de carbono total da companhia, por cliente, se for o caso. E aí, existem empresas que replantam, reflorestam áreas. E aí, com isso, eles geram crédito de carbono, que é certificado por algum instituto internacional, que existem alguns. Aí essa empresa gerou X de carbono, de crédito de carbono, né? Porque ela replantou uma área que era devastada, por exemplo. E aí ela vende este crédito no mercado livre de carbono. E aí a gente vai lá e compra esse crédito em específico e
neutraliza essa pegada de carbono que a gente fez. Então, na verdade, Entendi. eu estou usando a sua boa ação para pagar a minha má ação. Entendi. Não é Grosso exatamente modo. uma má ação, Sim. mas você tenta de alguma forma compensar. Compensar, exatamente. Então, é um pouco isso. Tá. Você falou sobre as bicicletas elétricas nos pequenos centros. Eu me lembro, eu não sei onde eu ouvi, que às vezes você fazer uma entrega de bicicleta também é mais rápido porque é mais fácil de estacionar. Tem algumas coisas que a gente não pensa que são tão óbvias, né? Que é o que a gente sempre puxa aqui no podcast. Essa coisa óbvia que às vezes acaba sendo genial. Quando que vocês... como que vocês tomam a decisão? Aqui vai ser bicicleta, aqui vai ser bicicleta elétrica, aqui dá para fazer a pé? Na verdade, isso é uma decisão uma distância, do né, nosso também? franqueado, né, local. Então, você de dentro de São Paulo tentar definir a regra de utilização de veículo no interior do Ceará, a probabilidade de você errar é muito grande. Aí já do empresário local, que nasceu, foi criado naquela região, que conversa com os entregadores todos os dias, Logística tem essa coisa, né? ele conhece a região, ele sabe se lá é bicicleta, se a bicicleta vai ser roubada, se não vai ser, se a moto, como é que funciona, se tem onde parar, se não tem onde parar, se é uma zona, por exemplo, centro de São Paulo. Cara, carro é um inferno, você não tem onde parar no centro de São Paulo. Como é que você vai fazer uma entrega de carro? Moto, até que São Paulo, você tem uma doutrina muito grande para entrega de moto. Mas outros grandes centros não têm aquele bolsão de estacionamento de moto em cada quarteirão praticamente. Então a moto você já tem dificuldade de parar também, ou você vai ter que andar na calçada, o que é errado. Então tem uma série de questões que localmente cada um dos nossos franqueados, o empresário local, toma essa decisão e sabe o melhor modal de acordo com a dor dele. Entendi. Né? E óbvio que em termos de custo também, uma bicicleta é mais barata do que uma moto é mais barato que um carro é mais barato que um caminhão. E assim por diante. Entendi. Então, ele pesa as duas questões o tempo inteiro. Para equilibrar. Né? A gente está falando de ESG aqui, você puxou o S. O que é o S e o que isso representa para vocês? Legal. O S eu acho que tem uma grande importância, não só para a gente, mas deveria ter para muita empresa. A gente cansa de ver, né? Você falou mesmo aqui no começo que tem muita empresa que o E, ele compra uma vanzinha elétrica, coloca em tudo que é rede social, mostra, bota em relatório, faz um escarcéu na mídia para dizer que é verde, na verdade, só fez um investimentinho em marketing. E no social, infelizmente, a gente vê muito isso também. Então, a empresa vai lá, doa R$20 no final do ano no Criança Esperança e acha que fez a parte dela e tá tudo bem, estou com minha consciência limpa. E não é assim. A gente sabe que, apesar dos impostos gigantes que toda companhia paga, né, a gente tem a nossa parte para ajudar a sociedade. Nós hoje, os programas sociais que a gente tem são cerca de 30 ONGs, mais ou menos, que a gente ajuda todo mês. Isso abrange cerca de 2.500 pessoas, se não me engano. Longe da nossa meta, que era abranger 7.000 pessoas, que é o total de entregadores que a gente tem. Então, para a gente ter uma meta que, conforme a empresa vai crescendo, a meta vai acompanhando, né? Temos que localizar mais ONGs que a gente possa ajudar com diversas coisas. A gente ajuda fazendo coleta de materiais de forma gratuita para as ONGs, fazendo logística, né? Que é o nosso core. Rolou isso na época do Covid, né? Muito. Rolou lá. Teve uns projetos muito legais. Até a Força Aérea nos ajudou a chegar em cidades que não tinha mais. A gente esquece como foi o Covid, né? E a gente não podia se locomover entre cidades. Era proibido, né? Era lei marcial aqui no Brasil que você não podia se locomover entre cidades. E apesar de você ter a licença, porque a gente também transporta medicamento, nem todas as polícias do Brasil inteiro estavam com todas as legislações atualizadas e se podia, não podia. Tinha muita confusão. Então, teve diversos municípios que a Força Aérea Brasileira pegava a carga e levava para a gente fazia a distribuição final no município, né? Especialmente de cartões alimentação em parceria com a Lelo, para as crianças que não tinham mais como almoçar na rede estadual ou municipal de ensino. Então, a Lelo fez esse cartãozinho com as prefeituras e a gente entregava para eles. Mas aí, voltando aqui às nossas ONGs, a gente busca aí
juntar aí o máximo de ONG possível dentro desse pool para a gente prestar serviço de forma gratuita. A gente faz doação de cestas básicas. Poucas a gente faz doação em dinheiro, mas são instituições já muito sólidas que a gente não tem como prestar algum tipo de serviço para eles. Mas é uma parte extremamente importante que a gente dá uma atenção bacana lá dentro da empresa e está sempre crescendo esse lado lá, né? E eu sinto falta de ver as outras empresas do Brasil seguindo um pouco esse sentido, né? O que te move isso? Tem algum princípio... Não sei se você tem uma religião ou se é um nível de consciência. Eu vou falar por mim, por exemplo, assim, sabe? Às vezes eu sinto que as coisas aconteceram, né? Pô, a IDB cresceu, as coisas aconteceram para mim, e isso melhorou muito a minha vida e a vida da minha família. E eu sinto uma gratidão muito grande e simplesmente tomo a decisão de fazer um ou outro movimento. Deveria fazer muito mais de doação, alguma coisa nesse sentido. Mas é uma questão espiritual até, assim, né? De relação comigo e com a sociedade. O que te move, assim? O que te toca na hora de um projeto social, assim? Eu acho que o bacana é isso que você falou. Você nunca está satisfeito com a doação. Você sempre quer mais. Você acha que poderia fazer mais, né? Então, assim... Eu sinto muito mesmo, assim... às vezes eu acho que a vida foi generosa demais comigo. Aí eu falo assim, cara... E eu passei... Eu vejo as pessoas, às vezes, nas ruas ou conversando... o fulano tá assim... Eu não vou dar dinheiro pro cara porque o cara vai, sei lá, gastar com droga. E, pra mim, eu sempre penso assim, cara, o que a pessoa vai... Claro que a gente tem que checar as ONGs numa coisa mais estruturada, vamos dizer assim, né? Porque senão você tá desperdiçando recursos. Mas eu penso só em fazer a minha parte, assim. E você não se sente feliz quando você, sei lá, dá um dinheiro no sinal? Você não se sente bem? É melhor pra mim do que pro cara, às vezes, eu acho. Às vezes é melhor pra você do que pro cara. Então, eu acho que na empresa, assim, quando você assina o cheque das cestas básicas... E na sequência, nossa, cheque, eu nem se assina mais cheque, mas quando você vê o pagamento das cestas que você doa e você vê o de um outro fornecedor, você grava muito mais. Aquilo ali é um dinheiro que faz bem você gastar. Tem uma parada, assim, que me mexe comigo, assim. Eu tenho um filho, né, pequeno, a gente já conversou sobre isso. E, às vezes, eu vejo, tipo, as crianças, assim, cara... aí eu penso como eu cuido do meu filho, as coisas que eu ofereço pra ele, tipo, eu olho as crianças, cara, aquilo me destrói, velho. É difícil. É muito... Às vezes a gente acaba transitando na rua e parece que essas pessoas morando na rua, ou as crianças, elas fazem parte daquilo. Mas a gente normalizou uma coisa que não é normal. Pode ser cotidiano e estrutural, mas não normal. Se você abrir um pouquinho mais o olho, você faz todos os dias o mesmo caminho para casa. Então, possivelmente, você passe por essa mesma criança todos os dias. Então, você consegue até... Claro que eu não digo criar uma relação, né? Mas você acaba acompanhando ela, né? Então, aí você se sente até mais seguro de doar dinheiro, porque você sabe que existem esses casos que a pessoa usa a criança para coletar dinheiro, né? Mas aí você se sente mais seguro, porque você vê que a família dela mora logo ali do lado, numa barraquinha, etc. Mas você passa todo dia por ela, você consegue acompanhar. Tem muita coisa envolvida nessa discussão, assim. Eu acho tão... É muito delicada essa conversa, assim. Por isso que eu sempre penso em como eu me sinto perante aquilo, assim. Porque ali não tem política... Ali não tem certo ou errado, ou gestão, é simplesmente como eu me sinto. E você faz e não fala pra ninguém, só se sente bem. E assim, eventualmente eu posso ter dado dinheiro ou feito alguma coisa que a pessoa fez tudo errado mesmo, e foi assim que acabou a história, assim. Talvez eu devesse selecionar melhor, mas é uma conversa difícil. Mas que legal que você pensa nisso. Eu acho que a gente tem que, enquanto sociedade mesmo, assim, que a gente atribui muito até... essas questões políticas, né, que a gente está vivendo há tantos anos, tá na hora da sociedade privada entender que, assim, cara, o governo não vai fazer nada, né? Tipo, não vai fazer independente do lado, e que a gente tem que arregaçar as mangas para tentar resolver algumas coisas. Brasil, ame-o ou deixe-o. Vai deixá-lo? Exatamente. Então, só sobrou ame-o. E resolva, né? E resolva.
Saiu uma matéria na Veja essa semana, na Veja São Paulo. Eu não li, mas eu só vi a capa. Tem um edifício ali no Morumbi, a gente vai entrar nesse assunto também, que tem uma foto muito famosa, que é um edifício que tem umas piscinas nas suas sacadas e tem uma favela do lado, colado. E ninguém compra mais os apartamentos do edifício. É a capa da Veja São Paulo dessa semana. E a foto é do Tuca Vieira, se não me engano. É uma foto que ficou muito famosa. E a desigualdade está ali. E agora ninguém compra mais aqueles apartamentos de luxo. Parece estar, tipo... É uma coisa... Caramba. Eu não sei os valores, mas vou chutar. É uma coisa de 500 ou 600 mil reais. Um apartamento de 150 metros quadrados com piscina dentro e não vende. Esse é o preço da desigualdade, né? Assim, não adianta você fingir que aquilo Não existe. não existe. Aquilo existe. E ainda caiu na mídia agora que não vende mesmo. É. Também em tempos que a gente tem que ter muito cuidado com tudo que se fala, com tudo que se escreve, com tudo que se vê. Exatamente. Essa é uma... Enfim. Sobre essa questão da desigualdade, a Kainá chamou aqui uma ideia e ela falou sobre entregas em locais de difícil acesso, entregas em favelas, em comunidades. Essa é uma questão logística importante. A gente tem uma população enorme que reside nesses locais. Às vezes você não pode entrar por conta do crime organizado ou qualquer coisa assim. Não estou dizendo... Isso é importante até esclarecer, né? Eu não estou dizendo que toda comunidade ou toda região ou toda favela existe o crime organizado. Eu não estou associando uma coisa a outra. Mas, de fato, existem algumas comunidades que têm esse problema. Como é isso para o setor logístico e quais são as suas iniciativas? Isso é um tema bem delicado, Edu, mas é aquela história assim, se você não fizer nada, você está errando, se você fizer alguma coisa, você vai arriscar errar. Se você não falar nada, você não está dando vamos dizer assim, a devida atenção ao tema, e se você falar, você vai se arriscar a errar. Então, temos que falar mesmo, né? Então, acho que o disclaimer que você fez aí é extremamente importante, porque às vezes coisas ditas fora de contexto são extremamente perigosas, né? Mas a gente vê que existe realmente uma parcela muito grande da população dessas áreas que ela não tem o endereçamento completo, né? Então, o nosso endereço, como a gente conhece, ele é feito pelos Correios, mapeado pelos Correios. Diga-se de passagem, é um dos melhores do mundo, o mapeamento dos Correios de CEP, etc. E tem muitas áreas que o Correio não mapeou. São vielas, são ruas informais que não tem o mapeamento, então não tem lá Avenida Moema, não tem lá rua alguma coisa. Ela tem uma rua principal e você tem uma série de vielas transversais acontecendo aqui dentro e não existe o endereço daquilo. Se você não tem um endereço formal, como é que você faz um cadastro no banco? Com que conta de luz você faz o cadastro no banco? Como é que você faz sua prova de vida no INSS? Como é que você se inscreve numa creche do Estado? Como é que você faz qualquer tipo de cadastro se você não tem um endereço? Hoje o endereço é mandatório para quase tudo que é cadastro que você vai fazer. Ter um CEP, uma rua e um número. Então, se você não tem isso, você obviamente não consegue fazer nenhuma dessas coisas, não consegue fazer uma compra de e-commerce, não consegue fazer nada. Então, existem diversas iniciativas aí. Existe o Plus Code, que está sendo uma codificação do imóvel para subir para um Google Maps da vida, o Waze, e aí você conseguir usar esse endereço eletrônico, uma chave eletrônica que identifique aquela lat long, né, do endereço. Existem os lockers que você pode botar na porta em locais acessíveis. Existem as empresas como Carteiro Amigo, que a gente teve parceria aí, que ele te dá um endereço na entrada do local, ou ele conhece o Eduardo que mora na rua tal, da viela tal, do número tal, em frente ao bar do Seu Zé, e aí ele consegue fazer a entrega. Então, tem algumas empresas nascendo nesse sentido para facilitar a logística de qualquer coisa para a pessoa que mora ali dentro. Poder receber, cara, de novo, uma fatura do cartão, receber, cara, uma inscrição, receber o cartão, receber um e-commerce, receber qualquer coisa, né?
É, porque é uma classe que consome bastante coisa, né? Assim como qualquer outra. Aham. Assim como qualquer outra tem o seu consumo. Vai querer artigos de beleza, vai querer vestuário, vai querer eletrônicos. Assim como qualquer outra tem o seu consumo. Eu queria conversar com você sobre... Voltar lá no começo da nossa conversa e falar um pouco do livro também. Sobre a parceria com a Sequoia, mas eu queria falar um pouco do seu perfil. A gente se conhece desde 2018, por aí, e no processo de entrevista do livro e tal, assim, você foi descrito, e depois eu aprendi isso convivendo com você, que você atira e pega bala, assim, é tudo junto, muito ousado, muito louco, muito arriscado. Às vezes, para quem está de fora e não percebe, parece até irresponsável, entre aspas. Você tem um perfil agressivo de negócio. Pode me corrigir tudo que você acha que você deve. Mas você enxerga as coisas. Eu acho que a diferença entre Assim espero, viu? o gênio e o louco é o resultado, né, cara? Assim, né? Se você conseguiu fazer... Como que você dorme com os passos que você... Porque o Grupo Move 3 registrou... Medicado. A minha mulher fala, né? Medicado, ele é ótimo. É uma frase que é assim... Como que você consegue, cara, fazer esses movimentos? Você fala muito... Eu até comentei, né, que eu tô concluindo agora o Pai Rico, Pai Pobre, que eu deveria concluir, e tem algumas ideias suas lá. Na verdade, algumas ideias suas lá, né? Algumas ideias que eu ouvi por você e depois que eu encontrei na literatura. Cara, fazer a dívida de forma consciente, de forma estruturada. Como que você lida essa sua relação com o dinheiro, com a dívida, com o crescimento, com o risco? Ou o que é alto risco? Cara, eu acho que tudo hoje é risco. Você não fazer nada é um risco. Você investir é um risco. Você não fazer nada é um risco não calculado. Então, eu não crescer, eu não investir, eu não sei quando eu vou ser atropelado. Ponto. Eu investir e eu arriscar é um número, é um projeto, ele tem início, meio e fim. Eu sei quanto ele custou aqui, eu sei quanto ele custou até aqui, eu sei quanto ele vai custar até o final. Então, dito isso, você tem uma variável que você controla. Controla. Vamos lá, eu acho que como aconteceu com todo mundo, né? Controla sim, mas a pandemia fez tudo mudar. E a pandemia, eu não estou falando da pandemia dos 2 anos de pandemia. Eu estou falando agora do pós-pandemia, que tudo mudou de novo. Então, assim, até a pandemia, assim, eu te diria que todos esses movimentos gigantescos que a gente foi fazendo eram amplamente calculados. Amplamente calculado e tudo dava o resultado certinho. Pandemia chegou, a gente fez o site lá, o nosso campus onde estão os robozinhos. Uhum. Aquele campus era para durar 10 anos, no nosso crescimento Durou que a gente 2, vinha. né? Nem isso. Cara, durou 2, e aí lotou, e a gente teve que fazer o Mangels, que é o campus novo, e aí, cara, você tá com um campus caro que você não terminou de pagar e tá tendo que construir outro. Então, assim, nem tudo acontece como a gente gostaria. Esse movimento de construir o novo, ele deveria ter acontecido quando esse aqui tivesse 100% quitado. Mas não dava tempo de esperar isso. Senão, o nosso volume ia nos atropelar. Então, foi feito o novo. Aí, o novo, para abrigar um volume crescente que a gente vinha tendo, mesmo assim, ele ia ficar muito grande para o que tinha para ir para lá. Então, aí a gente fez a aquisição de 2 empresas para dar um levante no volume e crescer essa linha do e-commerce. Para alguma forma, destravar. Para destravar. Porque já vinha a operação, já tinha tudo freio, você simplesmente mudava o fluxo, né? Isso. Então, você usou a palavra correta, para destravar um crescimento novo, né? E aí vem a pandemia, aí vem a crise do varejo brasileiro, a gente está acompanhando aí alguns magazines com dificuldade, outros...
Então, assim, eu acho que ninguém conseguiu calcular o que aconteceria durante a pandemia, que o e-commerce ia bombar no começo da pandemia, nem antes da pandemia. Ninguém nunca conseguiu prever esse tipo de crescimento. Ninguém conseguiu prever o impacto que o home office teria no varejo. Ninguém conseguiu... Aí todo mundo imaginou que o home office fosse ficar para sempre. E o home office está meio que... Todo mundo virando um híbrido. E aí o híbrido já está aumentando a quantidade de dias. Então o pessoal Mas voltando. O híbrido é quando a pessoa quer ser politicamente correta, né? É real que tá todo mundo voltando pro presencial. É real que todo mundo está voltando presencial. Então, são uma série de movimentos que ninguém conseguia prever. E isso está mexendo com tudo do varejo. Está mexendo com tudo de várias cadeias. Então, assim... o mercado imobiliário chegou a derreter, todo mundo devolvendo lajes e lajes e lajes de escritório. Aí agora todo mundo reformando e botando gente para dentro e muita gente já mantendo o híbrido porque não cabe todo mundo no escritório. Então, assim, são centenas de movimentos acontecendo que ninguém conseguiria prever. Então, efetivamente, alguns dos nossos movimentos recentes deram uma tropeçada, mas deram uma tropeçada dentro de um nível que a gente podia suportar. Tá? Mas não está do jeito que eu gostaria, que eu planejei 3 anos atrás, longe de estar do jeito que eu planejei 3 anos atrás. Mas o que a gente planejou 3 anos atrás, o sorter, esse que está sendo implantado agora, que a gente pode botar o videozinho aí depois também, ele está 1 ano atrasado. Ninguém imaginou que China ia continuar 1 ano e meio fechada depois que todo mundo reabriu. Ninguém imaginou que ia faltar chip no mundo. Faltou chip para a indústria automotiva. Se faltou para a indústria automotiva, imagina os chips que vão dentro dessa máquina. Faltou para gente, faltou para tudo. Então, assim, o mundo viveu um momento de incertezas, de uma série de tropeços que tirou o sono de muito executivo. E não foi diferente lá. É só você olhar o mercado de IPO. Zerou no Brasil nos últimos 3 anos. Estados Unidos passou também 2 anos sem nenhum IPO. A Johnson, uma subsidiária dela, abriu lá há uns, 1 ano atrás, mas também foram pouquíssimos. Então, todo mundo deu uma tropeçadinha nesse momento. Com a gente não foi diferente. E aí, indo para a tua pergunta do lado pessoal, cara, nossa, claro que isso tira o sono. A empresa, ela foi acostumada a vencer e crescer nos últimos 7, 8 anos. Aí agora ela deu aquele platôzinho, deu uma embicadinha, agora volta a crescer. Mas esse momento de não uma vitória suprema, nossa, faz você duvidar de si o dia inteiro. Mas, cara, no final do dia, você tem que acordar e você tem que levantar e você tem que, cara, tá lá no dia seguinte fazendo melhoria de processo, reduzindo custo, projetando empresas já para daqui a 5 anos. Só puxar uma coisa para essa coisa do gráfico que você me falou. Outro dia eu estava olhando o mercado de ações, aí eu olhei o mês, depois olhei 3 meses e depois olhei 1 ano. Você olha um mês, assim, você fala, nossa, tá horrível, né, o mercado e tal. Mas quando você abre o gráfico de 1 ano, você vê que mesmo na queda tá acima de um monte de coisa, né? Mas é a queda individual naquele curto período, né? A gente tem que olhar as coisas de uma maneira maior. Né, de um período de tempo maior, né, no longo prazo. Mas é aquela conversa que a gente estava tendo no começo. Uma coisa é o racional, outra coisa é o emocional. Como você digere o fato, por mais que você tenha as informações. E você falou muito para mim, na época da produção do livro, não sei quando que foi, você falava muito do medo da falência. Você falava, o medo da falência me motiva a fazer as coisas. E eu tenho muito isso. Tem um livro que a gente cita muito, que é o Responsabilidade Extrema. E tem o outro, que é Só os Paranoicos Sobrevivem, né? Sim. E eu tenho esse perfil. Intel. Eu tenho esse perfil e é ótimo para os negócios, mas é horrível para mim. Pessoal. É horrível para quem convive comigo. E eu convivo comigo a maior parte do tempo, né? Como que você veio lidando? Porque, assim, eu entendo... A paranoia faz a gente observar as coisas de uma maneira... A paranoia é entre aspas, vamos dizer, né? Que a gente prevê tudo que é previsível e você vai assumindo uma postura, vai tomando cuidado com tudo e tal. Mas, cara, é enlouquecedor, né?
Você tem que cuidar para não ser uma paranoia tão grande que ela te paralise. Você também falava muito isso. Então, assim, o medo ele pode te paralisar em determinados momentos, ou ele pode te motivar a, cara, eu tenho que achar a solução. Eu não tenho alternativa de não reduzir o meu custo. Eu não tenho alternativa de perder determinado cliente. Eu não tenho alternativa de frustrar determinado cliente. Eu tenho que fazer determinada coisa. Quando você parte do princípio que você tem que, cara, Tudo muda, né? Tudo muda. É diferente do, ai, meu Deus do céu, ai, mas esse custo tá alto. Nossa, mas eu não sei o que fazer. Ai, mas meu time não resolve. Ai, mas... Cara, bora. Se teu time não resolve, você não tá motivando, porque as pessoas são boas. As pessoas sabem o que fazer. Mas esse problema é maior do que a gente imagina, né? Assim... É muito difícil a gente traduzir, Edu, todo o peso do piano que a gente carrega. Uhum. É quase impossível você traduzir em palavras a responsabilidade que é você estar lá com praticamente 9.000 famílias dependendo das tuas decisões o dia inteiro. Uhum. Né? E ainda mais, eu acho que assim, nós brasileiros, né, a gente tem essa característica que é comparável ao time de futebol. Assim, cara, o técnico ganha 7 campeonatos seguidos. Perdeu um. Perdeu 3 jogos seguidos. Não presta. Cara, 3 jogos, não precisa ser um campeonato. Então, assim, nós temos essa característica. Nós com os outros e nós com nós mesmos. Uhum. Então, assim, não importa a quantidade de vitórias que a gente teve, a gente está sempre devendo a próxima vitória, né? Uhum. Então, assim, carregar essa obrigação é pesada. Você carrega ela, você sabe, né? E de novo Não aqui, de assim, 9.000 famílias, mas... é difícil você conseguir encontrar as palavras para colocar e materializar isso para outras pessoas compreenderem, né? Tem uma coisa que eu acho assim, né? Eu nunca bati um pênalti numa final de Copa do Mundo. Mas eu já vivi situações de fechar um negócio que para mim era a minha Copa do Mundo. Então, assim, eu não vivi determinada experiência, mas a minha sensação, eu sei o que é. Então, assim, eu sei o que é não dormir pensando numa decisão que eu tenho que tomar, etc e tal. A primeira coisa que eu penso sobre isso é que o que eu fiz até agora não necessariamente vai me levar para o próximo nível. Perfeito. Mas provavelmente, quando eu volto lá atrás e vejo nos meus problemas mais básicos, às vezes até lá na infância, até naquele cara impulsivo que você falou e tal, eu consigo achar a solução ou achar pelo menos o caminho para o problema que vem. Porque eu acho que as coisas não são necessariamente técnicas, mas é como você consegue observar, como você consegue ouvir, como você consegue conversar, como você consegue reorganizar. Isso também é uma coisa que a gente fala no nosso livro, de reorganização também é inovação, né? Sim, você... o tempo todo. E isso mentalmente para lidar com esses problemas e frustrações, né? Porque os problemas podem ser novos, mas não é a primeira vez que eu tenho um problema que eu não acho que eu vou resolver. Que eu acho que vai ser a última. E não vai ser a última, né? E a outra coisa que me pesa muito, que está muito presente no Pai Rico, Pai Pobre, que eu estou concluindo, que eu te falei, e que me pesa muito, é o seguinte. É muito difícil um cara como você, que tem uma empresa de um faturamento X, lá de 15 milhões, alguma coisa assim, levar para 1 bi. Isso exige um determinado nível de conhecimento, de decisões, etc e tal. O outro clichê é o cara que cai daqui. Uhum. Por N razões. E o que mais me assusta, eu vou dizer, não sei se me assusta no sentido de paralisar, mas que eu reflito muito, eu falo assim, cara, eu cheguei até aqui, é muito bom estar aqui, eu quero mais, mas eu não posso também ser ousado a ponto de... Sacrificar o que você tem hoje. E às vezes o ego faz isso. A arrogância, porque a vitória traz consigo um afrouxamento de gravata que às vezes você fica desatento. Uhum. E perde a paranoia. Não, você está preocupado demais. Relaxa. Relaxa um pouco. E aí é nessa que... Se o dono da Intel disse que somente os paranoicos sobrevivem... Quem sou eu?
Quem somos nós para afrouxar a gravata, né? Mas sim, eu acho que múltiplos sucessos podem deixar a pessoa cega para algumas situações que estão óbvias para outros, né? Aham. E aí você tem que ter um time que te critique o tempo inteiro e que possa chegar para você e sugerir coisas, outros caminhos, né? Mas realmente, essa é uma dicotomia que, cara, todo mundo acaba vivendo. Como sair do pequeno para chegar no grande? Então, o Guilherme, que era lá atrás, obviamente não é o de hoje. Eu tive que modificar minha personalidade empresarial ao longo desse tempo todo, de analítico para terceirizador de funções, para depois crítico, para N modificações, né? Uma hora mais foco cliente, outra hora mais foco operação, outra hora mais foco tecnologia, e aí vai mudando a coisa. Mas, assim, essa daí é a tua segunda pergunta de $1 milhão. Como você identificar o momento para fazer essas viradinhas de chave e em que momento e qual é a virada de chave necessária que você tem que dar para não chegar lá em cima e tomar esse tropeço aí que você falou, né? Não é mole, né? Não é. Todo dia. É o trabalho de todo dia esse. Cara, a gente está chegando no final do nosso podcast. Muito obrigado pela sua participação. Foi muito rico. Tem alguma informação adicional, alguma mensagem para fechar? Obrigado aí pelo convite. Obrigado para você que está ouvindo a gente falar aqui durante essas 2 horas, né? Eu acho que assim como o livro é uma experiência muito bacana, você poder reviver o passado, você se colocar naquelas situações de novo, com as perguntas você aprende muito sobre os seus próximos passos, etc. Então, assim, foi realmente uma experiência muito bacana essa aqui, Edu. Muito obrigado. Valeu, Gui. E, para o pessoal que está assistindo a gente, eu estou tirando óculos aqui porque vai refletir. Deixar aqui para vocês aqui o nosso livro, Ouvir, Agir e Encantar. Vou deixar aqui nos comentários o link aí para vocês que quiserem adquirir. Tem o prefácio do Luiz Augusto Vergueiro, diretor de operações do Mercado Livre. Queremos você aqui, Luiz, que é um cara também muito gentil, que ajudou a gente bastante. Pedir para você curtir, ativa o sininho, compartilha, comenta. Se não gostou, pode deixar mensagem xingando a gente, é ótimo, isso gera engajamento. Não tem problema nenhum com isso, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Valeu, tchau!